O Produto Interno Bruto do Brasil fechou o primeiro trimestre com uma queda de 5,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo divulgado pelo IBGE nesta quarta-feira, nos 3 primeiros meses do ano, a produção de riquezas no Brasil em valores correntes foi de 1,470 bilhões de reais. Na comparação com o último trimestre e com o ajuste sazonal, a queda é de 0,3%. Nesse tipo de relação, é o quinto resultado negativo seguido. Nos últimos 3 meses, não teve nenhum setor com resultado positivo. Mesmo a agropecuária, que vinha salvando o país de recessões maiores, teve um recuo de 0,3%. A indústria teve uma baixa ainda maior, de 1,2%. Mas a comparação que mostra melhor a realidade é com o mesmo período do ano passado. Nesse caso, a queda do PIB brasileiro é bem maior, de 5,4%. Nesse tipo de comparação, já são 8 baixas seguidas. No período, o nível de consumo das famílias teve uma baixa de 6,3%. E o nível de investimentos, medido pela formação bruta de capital fixo, caiu 17,5%. No acumulado dos últimos 4 trimestres, a queda do PIB é de 4,7% em relação aos 4 trimestres imediatamente anteriores. Considerado esse número, é a maior queda da série histórica, que foi iniciada em 1996. O Ministério da Fazenda divulgou uma nota comentando esse resultado do PIB. Para o Ministério, as estatísticas confirmam que tem continuidade a mais intensa recessão da história do país, que tem impacto em outro número divulgado ontem, que revela que são mais de 11 milhões de desempregados no Brasil. Mas a Fazenda considera que nos próximos meses vai ter início o processo de recuperação da economia por causa das medidas que foram anunciadas pelo novo governo. E olha, eu já chamei aqui na tela o William para poder acompanhar aqui com a gente. Daqui a pouco a gente vai mostrar alguns dados referentes ao PIB, William. Mas a gente queria discutir um pouquinho isso aqui, porque um dos números que mais chama a atenção é a queda no investimento, que é importante para fazer a economia girar. Foi uma queda de mais de 17%. Isso revela a profundidade da crise que o Brasil enfrenta. Sim, tem uma profundidade muito, uma extrema gravidade, né? E também lembrar que o que contribuiu bastante para que essa queda fosse mais acentuada foi o consumo das famílias, que as famílias têm 63% de participação no PIB, né? O consumo das famílias. Então é algo que é um reflexo da ausência de investimento que gera emprego e renda. Então, toda essa situação, todas essas circunstâncias que nós estamos vivenciando é uma situação decorrente de um relativo ajuste fiscal, que ainda pode ficar um pouco mais acentuado com o corte de despesas públicas, né? E que pode gerar problemas na expectativa futura. A expectativa de que o governo interino, Michel Temer, embora tenha apenas 30 dias, mas que já se vinha desenrolando mesmo antes, né, do afastamento da presidente Dilma, a expectativa é que viria com um grupo de notáveis, coisa que relativamente não aconteceu, salvo talvez o ministro Meirelles, mas que também não era o primeiro da lista e que abdicou que era o Armínio Fraga e abdicou do cargo, né? Então, nesse caso, a gente analisa que realmente há expectativa de que ocorra situações nas quais se gere investimento, além da questão dos cortes. Mas se vamos falar sobre ajuste fiscal, nós estamos falando sobre cortes no orçamento do poder público, que é um grande promotor. Então, a expectativa de que as privatizações possam fazer essa retomada, mas também é uma questão muito lenta, gradual, demanda muitos enfrentamentos, e então tem todas essas questões que precisam ser analisadas. Mas, com certeza, precisa de uma ação do Estado como investimento. Agora, uma outra coisa, William, que a gente nota nesses números do PIB desse primeiro trimestre do ano, é que o setor agropecuário, que vinha salvando o Brasil de quedas piores, nem ele resistiu nesse primeiro trimestre, pelos números que o IBGE divulgou. Exatamente. Tem alguma questão da entre-safra. Por exemplo, a cana-de-açúcar ela tem a entre-safra dela de janeiro a abril do ano. Então, é o período justamente do primeiro trimestre que nós estamos vivenciando e ela tem um peso muito grande na balança comercial, na expectativa do agronegócio. Então, todas essas questões, apesar de termos um dólar favorável que possibilita as exportações, que foi o que ajudou a atenuar esse PIB negativo, nós ainda temos problemas e alguns gargalos estruturais, como você falou, da formação bruta de capital fixo, que é relacionado ao investimento direto,
nós tivemos uma queda de 17%. Então, tudo isso tem uma cadeia produtiva, inclusive a do agronegócio, que impacta diretamente na balança. Tudo está interligado. Agora, eu quero mostrar para a gente aqui, vou mostrar para você, um gráfico que mostra aqui, William, as 5 quedas seguidas, 5 quedas trimestrais seguidas. A gente começa com o primeiro trimestre do ano passado. Você vê aqui uma queda do PIB de 1,2%. Essa queda se acentuou no segundo trimestre do ano passado e foi se amenizando ao longo dos outros trimestres. Agora, este trimestre deste ano teve uma queda bem menos intensa em comparação com o trimestre anterior. Cada trimestre desse se refere ao anterior. Isso mostra que a economia está começando a subir de novo, William? É essa a leitura que dá para fazer desse gráfico? Essa é uma parte da leitura. Nós podemos lembrar que daqui para trás, né, no ano passado praticamente, nós tivemos uma crise política aguda, a qual agora aparentemente vai ser acentuada. Porém, ainda não teve a prova de fogo, né, do governo Temer no tocante ao Congresso. Que isso vai vir com a reforma previdenciária, fiscal e trabalhista, que vai ser o grande elo que vai discutir. Essa queda menos impactante, aqui de 0,3, que nós vivemos agora no primeiro trimestre, ela é reflexo também de uma variação de algo que já praticamente era bastante negativo. Então, de certa forma, nós temos que discutir se havia mais como cair da situação. Mas também tem indicadores no qual nós podemos ver um relativo desaquecimento, mas também forçado por uma questão de que a inflação está começando a perder fôlego, embora ainda esteja nos 2 dígitos nos últimos 12 meses. Ela está diminuindo, mas está diminuindo devagar, Bem isso, devagar. né? Agora, foi feita uma pesquisa com 30 países que já divulgaram os dados do primeiro trimestre em relação ao Produto Interno Bruto, e o Brasil, William, aparece numa posição muito ruim, ficou em último lugar. Vamos mostrar aqui esses dados. A gente tem aqui, isso aqui é referente ao primeiro trimestre do ano passado, o resultado do PIB deste ano com relação ao PIB do primeiro trimestre do ano passado. A gente vê aqui, olha, o Brasil tem a queda mais expressiva, menos 5,4% na queda do PIB deste ano em relação ao ano passado. Agora, você vê aqui a Rússia e a Grécia. A Grécia a gente fala direto aqui com uma situação crítica na economia, sendo salva pela União Europeia, pela zona do euro, e não caiu tanto quanto o Brasil. A Rússia, que faz parte do BRICS, que inclui o Brasil também, caiu e vive num momento de guerra, ali, de tensão bélica envolvida com outras questões, também não teve uma situação tão ruim. Agora, a gente tem, por exemplo, aqui o Peru, que faz parte aqui da América do Sul, teve um crescimento de 4,4%. A China, que também faz parte dos BRICS e que tem uma economia que vem caindo vertiginosamente, mas ainda assim está ali com um dos maiores aumentos do PIB, 6,7%. O México, aqui vizinho do Brasil também, na América, teve um crescimento. Quer dizer, a gente tem alguma coisa que está andando muito errado. Sim. Além da questão política que nós já comentamos, nós temos também os aspectos dos acordos internacionais, né? O Brasil ele tem um acordo internacional muito amplo com os países da Ásia, da África, que também, na sua maioria, vive problemas econômicos também, né? Os demais países que nós verificamos aqui são países da zona do euro ou que têm uma relação direta com os Estados Unidos de acordos comerciais do Grupo do Atlântico e outros grupos relacionados. Então, como a economia desses países, desses grupos do Primeiro Mundo, União Europeia e Estados Unidos, basicamente, está vivendo um momento de reaquecimento, é natural que esses países que tenham esses acordos sejam beneficiados. São puxados por isso. Exatamente isso. O Brasil pode ser que ele venha a crescer, mas vai depender de um aquecimento global dos seus parceiros secundários, tirando Estados Unidos e China, porque muitos estão na Ásia e na África, e depender de entrelaçar mais esse estreitamento comercial com os países da zona do euro e Estados Unidos. Isso é interessante, porque você falou que países, por exemplo, Peru, México, têm relações com o Brasil, com países da Europa, são puxados, acabam crescendo junto. O Brasil está muito atrelado à China, principalmente. Mas a China tem um crescimento exponencial, mas isso não está afetando o crescimento do Brasil positivamente? Não, ainda não, porque embora, para quando se crescia 10%, 11%, que era o caso da China, questão de 4, 5 anos atrás, a China, embora cresça satisfatoriamente a quase 7%, ainda tem uma situação de demanda interna que está relativamente saturada. Então, esses acordos, só a China não é um parceiro que é pouco para o Brasil, que é o segundo parceiro comercial internacional do Brasil. O Brasil tem uma grande diversidade de parceiros que, quando esses estavam bem, demandava bastante produtos nacionais e nós tínhamos uma exportação, principalmente das commodities, com preços altos das commodities, que era interessante. Agora, algumas commodities estão com um preço baixo e também tem a situação do esfriamento, do desaquecimento econômico global que está sendo vivenciado e que reflete também, além das questões internas brasileiras,
financeiras, políticas, estruturais e de investimento que demanda muito do poder público que está no momento incapacitado para fazê-lo.